Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui com a primeira série do ensino médio e hoje aula 20, né? Então, primeiro de tudo, lembrar vocês de fazerem lá as atividades do Classroom, né? Não esquecerem, porque também conta como presença. Tá? E hoje, lembra que a gente falou aula passada sobre arte românica. Hoje é o quê? Arte gótica. Tá? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, hein, pessoal? Compreender a manifestação da arte gótica e como ela representou uma revolução na arquitetura em seu tempo. Analisar também os vitrais, as gárgulas e detalhes importantes da arquitetura gótica. E também a gente vai trabalhar um pouco, né, citar como foi a pintura na arte gótica e como foi a escultura, né? Então, vamos prosseguir e a primeira coisa é uma pergunta para vocês. A gente vai começar com aquela pergunta que a gente faz lá no fundo, nos últimos slides. Vamos começar agora com o primeiro. Observe a igreja ao lado, maravilhosa aqui. Você consegue encontrar alguma diferença entre ela e as que a gente viu na aula passada, da arte românica? Quais as diferenças você pode citar? Eu vou dar um tempo, já para você se organizar esse material, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo. Então, dá um tempo, se organize e faz essa atividade, a gente já volta explicando ela. Aguarde.
Voltamos aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Já começamos com uma pergunta difícil, então vamos analisar. Pessoal, a estrutura aqui a gente já vê a verticalidade. Então a gente vai comparar com a da aula passada. Então aqui a gente tem a aula passada, a arte românica. Lembra que era uma igreja horizontalizada, né, que tinha as colunas, né, o contraforte era das paredes mais espessas, que a gente falou tanto, né, e o arco de berço, a abóbada de berço, né, que é esse arredondado. O que a gente está percebendo aqui? Que é uma estrutura mais verticalizada, né, e a gente tem uma abóbada um pouco diferenciada. Ela é a ogival, que a gente vai estudar mais para frente. A gente tem o clerestorio, que é esse espaço aqui que tinha mais vidros, né, para trabalhar. Então a luminosidade vem maior. A gente vai explicar o porquê que está vindo mais luminosidade para a igreja gótica do que era um problema na igreja românica, né? E o trifório, que era essa parte aqui de baixo, né, que é a galeria estreita que fica embaixo do clerestorio. Também tinha muita iluminação, muitos vitrais, né, para trazer isso aí. Espero que vocês tenham colocado mais ou menos isso que eu passei aqui, né, e vamos agora seguir com a história, como que a gente chegou nessa arte gótica. Então, durante o século XII, a Europa passou por algumas mudanças sociais. O Papa Urbano, que a gente já falou em algumas aulas atrás, né, preocupado com o avanço do islamismo, que a gente também trabalhou aulas passadas, realiza na cidade de Clermont, na França, um concílio. Lembra que de tanto em tanto tempo, a igreja faz concílios para colocar regras, né? E esse concílio, ele deu origem também a uma boa parte das cruzadas, que já era aqui. Um dos objetivos era reconquistar a Terra Santa. O que era a Terra Santa naquela época? Jerusalém. E ela estava na onde? Lembra do Império do Oriente, que a gente falou tanto? Ela estava lá para aqueles lados. Por consequência, durante as 8 cruzadas, muitas terras foram conquistadas e houve uma abertura comercial para o comércio com o Oriente também, né, nessas idas e vindas. Essa abertura foi fundamental para o surgimento de uma nova classe, a burguesia. Tá? Então a gente está falando, pessoal, século XIII, XIV aqui, né? A burguesia. E as cruzadas começaram lá no século XI, XII, por ali foi começando a espalhar, né? Então, o que é a burguesia? É a classe social formada por pessoas que detinham o mecanismo de acumular dinheiro, din-din, o capital, né? De modo a acumular riquezas, podiam exercer funções políticas e sociais importantes. No século XIII, vão se erguer contra a monarquia, sendo que o nosso atual sistema social é um resultado desses acontecimentos. Então, a classe burguesa surgiu dos burgos. Lembra que na Roma Antiga, lá na arquitetura românica, a gente falava que tinha que parecer fortalezas as arquiteturas, né? Porque para proteger contra esses bárbaros invasores. Então, os burgos foi aquele centro comercial, aquela camada social que surgiu nos muros, né, que eram chamados de burgo na época, que ficavam na parte exterior ali dessas proteções, desses feudos, né, que a gente falava. Testezinho. Qual foi o principal fator que levou à abertura comercial com o Oriente na Europa medieval? As cruzadas arquitetadas pelo Papa Urbano II ou o avanço do islamismo? Tempinho curtinho esse, a gente já volta. Estamos de volta aqui, né, pessoal? Aqui de novo. Lógico que como principal fator foi as cruzadas arquitetadas pelo Papa Urbano II. Então a resposta correta é a alternativa A. Vamos prosseguir? No século XII, tá, alguns locais já contavam com um estilo diferente da igreja, maior e mais alta, como a gente já falou ali, verticalizada. Os estudiosos chamavam pejorativamente de gótica, uma referência aos bárbaros godos que saquearam o Império Romano.
Os bárbaros godos, pessoal, ficaram principalmente naquela região germânica ali, né? Onde hoje é a Alemanha. E eles eram considerados bem grotescos, os bárbaros dos bárbaros, né? Então era uma coisa bem pejorativa mesmo, como se fosse uma arte feia. Só que a gente pode ver que esse nome foi dado, né, por um cara chamado Jorge Vasari, né, que era um cara da Renascença. E o pessoal da Renascença sempre criticava o quê? Aquela Idade Média, aquela Idade das Trevas, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que não é por uma coisa feia. Normalmente, a arte gótica é uma arte, né, belíssima e muito trabalhada, né? Então, vamos prosseguir. Com o avanço da economia burguesa, as cidades viraram centros urbanos de encontros, comércios, política, etc. Com isso, tudo ao redor do entorno muda, né? As principais cidades passam a ser muradas, chamada de burgo, como a gente já falou aqui. Pessoal, interessante que a arte românica era uma arte rural. As igrejas, né, que eram abadias, que a gente fala que eram as igrejas anexadas de mosteiros, tudo, né, que a gente trabalhava lá, elas eram urbanas, elas eram rurais. E já a gótica, ela tende para uma cátedra, né, para ser uma coisa meio catedral, meio esplendorosa, para chamar a atenção. Ela é já nessa evolução desses centros urbanos. Testezinho. Qual a origem do nome burguesia? Das cidades muradas, que eram centros comerciais chamados de burgo, ou por conta do avanço da religião islâmica que se chamou burguesia? A gente já volta mais um tempinho. E aí, pessoal, de volta aqui, né? Ó, fácil essa, né? A origem do nome burguesia, lógico que é das cidades muradas, que eram chamadas de burgo. Alternativa A. Prosseguindo a aula hoje. Os muros serviam de proteção contra os invasores. Além disso, esse tipo de igreja foi construído para atender e acomodar os fiéis que vinham aos encontros nos grandes centros urbanos. Lembra que as igrejas já estavam recebendo fiéis, né? As igrejas que tinham relíquias, né, das igrejas romanas. Agora, com o centro urbano, elas vão receber mais fiéis. Aí ela começa a receber modificações. Tá? Queriam demolir as pesadas paredes e as janelas pequenas que causavam escuridão típica das abadias romanas. E elas seriam aumentadas. Mas de que maneira isso? Aí você vai ver o que a cruzada trouxe de bom para a gente. O estilo gótico também passou a ser reconhecido como a arte das catedrais, como a gente falou, das cátedras. As cidades francesas pareceram competir entre si na construção ou reconstrução das suas próprias catedrais no estilo gótico. A fachada de Chartres, a Notre-Dame em Paris, a de Remis, a Notre-Dame de Amenis e a Catedral de Beauvois. Eu nunca sei falar direito isso aí, me perdoa, o meu francês é uma maravilha. Tá? Então aqui, ó, o que trouxe de avanço? Isso aqui. Por quê? Porque a primeira cruzada retornou de Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia, impressionados com o esplendor da Basílica de Santa Sofia, que a gente estudou lá na arte bizantina, lá, que hoje não é mais basílica, é a Hagia Sofia, é uma mesquita, tá? Os cavaleiros espalharam sobre a arquitetura do Oriente. Então a tecnologia, porque a Hagia Sofia lá de 532, se não me engano, e ela já era esplendorosa, era gigantesca. Como que eles usavam isso? Então trouxeram com eles a tecnologia como os guindastes para içar as pedras, né? Porque as paredes eram feitas de pedra.
A gente não tinha vergalhão, a gente não tinha, né, o concreto armado, não tinha nada disso. Então era com pedras mesmo. Então aqui, tudo acabava sendo voltado para o céu na arte gótica, tá? Ou seja, para Deus. O objetivo era mostrar e apontar para o divino, né? As obras possuíam as torres com pontas agulhadas. Acredita-se que o primeiro exemplo de arte gótica surgiu na França, na Catedral de Saint-Denis, que é essa aqui. Ela ainda tem alguma característica, pessoal, da arte românica, né? Ela não é tão incrementada, né? Ela não tem ainda as gárgulas, né? Mas aqui você percebe muito bem como ela já tem as 3 portadas, que é uma característica que a gente vai ver, né? Como ela já tem a rosácea aqui, como ela já tem mais luminosidade, né? mais os vitrais, né? Começam a surgir. Tá? Seu esplendor mostrava o quanto a imortalidade transcendia as limitações terrenas nos moldes românicos, né? A solução tecnológica para economizar a pedra e utilizar ao mesmo tempo conseguir construir uma igreja maior foi a criação de um novo arco estrutural. Aí que é o pingo do problema. Ó. Tá? Antes disso, só lembrando aqui para vocês, né, que não tem vergalhão, tudo, temos que lembrar que a arquitetura nessa época não tinha aço nem sua estrutura. Então era na base de encaixes, pedras encaixadas em pedra, como se fosse um Lego, em proporções gigantescas, né? Você tinha que botar uma pedrinha certinho do lado da outra. Então a gente surge o arco ogival. Vocês lembram que a gente falou lá na primeira atividade, já hoje, a ideia do arco romano, e o arco ogival, ele forma essa pontinha aqui, ó, tem até a setinha. Tá? Foi uma das grandes inovações arquitetônicas. Somente o formato dele mais pontiagudo possibilitou que a igreja fosse mais alta e utilizasse menos matéria-prima. Por quê? Porque o arco romano, ele é o exato, que forma os 180 graus. Esse aqui, ó, eu vou fazer bem artesanal para você. Quando a gente faz o redondinho, o peso vira sobre o contraforme, né? Sobre os contrafortes. As colunas precisam ser grossas, as paredes tinham que ser grossas para aguentar o peso. Quando você faz uma ponta assim, esse peso aqui, que vem para cima, ele equilibra. E não precisa botar numa parede grossa, pode botar sobre uma coluna. Porque você faz assim, você vai fazendo diversos arcos ogivais assim, encaixando no outro, que forma um espaço, né, que vai ser uma grande característica da arte gótica, né? Essa amplitude de espaço, a exclusão de algumas paredes. Por quê? Porque o peso agora vai estar sobre as colunas. Tá aí. Então, vamos lá. Escreva no mínimo 5 linhas sobre a arquitetura gótica e o que diferenciou da românica. A gente já falou bastante isso. Tempinho, vapt-vupt, a gente já volta.
Voltamos aqui de novo, pessoal. Aposto que você escreveu bastante coisa, porque eu já falei demais até agora. Vamos prosseguir, né? Então vamos lá. O arcobotante é outra característica importante que surgiu na arte gótica, né? Que é isso aqui. Veja aqui que bonitinho que eu botei a setinha aqui, ó. São esses arcos aqui que vão ficar tipo esse braço que vai ficar externamente apoiados ali. Então ele é um meio arco que serve como um braço, segurando paredes e outros arcos. Ajudava a passar o peso de uma abóbada para os contrafortes externos. Lembra que os contrafortes já existiam, né, principalmente na arquitetura românica, eles eram aqueles pilares bem grossos para sustentar, né, que eram acoplados à parede para sustentar o peso, né? Então aqui eles ficam mais externamente, tem menos contraforte, em compensação a gente tem mais arcobotante. Então aqui mudamos a entrada principal também, como já falei, foram 3 portadas, porque lembra que era um problema que já tinha começado lá na românica. Os fiéis vinham, aí atrapalhavam a missa, né? Aí eles já fizeram as 3 naves da igreja. São os 3 corredores que passavam lá por trás. Agora não, agora eles colocam 3 portadas, porque uma para entrar, a central para os fiéis que vão assistir a missa, e esse aqui, a 3 e a 1, normalmente para o pessoal entrar e sair para fazer a via sacra, para observar a igreja e admirar as relíquias lá da catedral, tá? Então o objetivo era conseguir controlar o fluxo de multidões. Mais uma perguntinha, qual a função do arcobotante? Tá. É botar o quê? Não, não é botar nada. Proporcionar que as igrejas tenham maior tamanho, função de apoio às paredes ou arcos para que não caiam. Essa tá facinha, essa aí, ó, olha, eu vou uma piscadinha e já volto. Estamos de volta. E olha aqui, pessoal, faço essa, proporcionar que a igreja tenha maior tamanho. Não bem isso, né? A função de apoio às paredes ou arcos para que não caiam, ela segura, ela sustentação, tá? Lógico que o Wilson acabou proporcionando, né, o aumento, tudo, mas não foi em função disso. O que proporcionou o maior aumento foi o quê? Foi o arco ogival, a gente lembra, né? Que deixou mais vertical a igreja. Então, a alternativa correta, letra B. Então, aqui um pouquinho da Sainte-Chapelle, em Paris, né? Também conhecida como Notre Dame, mas não é aquela Notre Dame, tá? Então, a gente já vê a verticalidade da igreja, da concepção. Algumas delas ainda vão se manter no formato de cruz latina, que a gente estudou na aula passada também, né? É uma característica que vai se manter, né? Mas o objetivo maior é essa verticalidade e essa iluminação que vai ter permitida pelos vitrais, né? Então, aí o detalhe, a verticalidade dela mesmo. E olha dentro, a concepção dos vitrais. Tá? E olha o espaço que se tem dentro, né? Parece um salão de passeio, se você olhar. Você vê que a gente não vai observar tanta pintura, tanto afresco, a gente não vai ter nas igrejas góticas, tá? Então, aí também, essa famosa Notre Dame, aquela que pegou fogo, há uns anos atrás. Né? Aqui ela não tinha pego fogo ainda. A fachada da frente dela, a rosácea bem grande aqui, a iluminação, a concepção das 3 portadas,
Então não fica tão difícil de diferenciar, né, pessoal? Essa aqui é uma bem famosa, que é do Duomo em Milão. Tá? Essa é bem gótica mesmo. Olha a concepção, pessoal, isso aqui, né, era um ferro armado que segurava e sustentava esses vidros todos, né? Então, a de Leão na Espanha, também nessa concepção gótica. Tá? E a pintura, pessoal, como a gente falou, a gente não tinha muito afresco. Então, catedral gótica, devido à preponderância nos espaços vazios, que era um objetivo, né? E a falta de paredes compactas, porque era substituído por coluna e pelos vitrais, né? Não era interrompido por aberturas. Não serve a presença de decoração pictórica, que a gente tinha nas outras arquiteturas que a gente viu anteriormente. Assim desaparecem os grandes narrativos pintados a fresco sobre as paredes das igrejas. Tá? Na pintura religiosa, ocorre a difusão das pinturas sobre madeira. Então, era, né, uma coisa à parte que a gente vai ter ali. O clero mandava fazer para os altares das igrejas grandes pinturas que podem surgir com um ou mais painéis, os cetábulos. Tá? Então, eles não eram pintados nas paredes, tá? Ou serem dobrados em várias partes, como polípticos, né? Tá? Que também é uma caracterização que vem desde lá, se você for buscar, da arte bizantina, essa concepção do políptico, só que aqui é usado na maneira para ilustrar. Tá? Além dos grandes murais de Giotto, né, que foi o grande nome, principalmente no final da Baixa Idade Média, que a gente chama, que vai transcender ali com a Renascença, tá? A pintura gótica também foi feita nos quadros como do pintor do Van Eyck, né, que foi de 1390 a 1441, perto do Renascimento, veio o surgimento da pintura gótica mais detalhada e tratavam tudo com mais realismo e abordavam os temas religiosos. Então aqui a gente vai começar a perceber uma humanização das obras. As obras eram mais pictóricas, lembra? Eram mais ilustrativas para educar. E no final do período gótico, as pinturas elas começam a se tornar mais reais, não com aquele intuito de educar, porque a gente fala de uma época onde muitos não sabiam ler, tá? Então está aqui o último julgamento, a qualidade é essa mesmo, pessoal, não é de propósito, tá? Então, do Giotto, ele tem um políptico aqui dele, ó, que aqui ainda percebia-se aquele negócio de se tornar como um ícone, né? Sem preocupação com o fundo, né? Só com a imagem do santo, né? Que é a divisão em 4 partes do políptico, tá? Pessoal, aí vem os vitrais. Com o peso de estrutura se deslocando para as colunas dos arcos ogivais e com a segurança dos arcos botantes, surgiu a possibilidade de acrescentar um maior número de janelas. Assim surgiu as artes dos vitrais. Aí que a gente não tem na pintura, mas era dentro dos próprios vidros, né? Os vitrais são vidros coloridos pintados à mão, com a intenção de deixar o local mais sublime, como se fosse um pedaço do céu. O vitral central da igreja era chamada de rosácea. A gente já vem falando dela durante a aula hoje, né? Que é essa parte central aqui. Então a gente tem a de Notre Dame, olha o detalhe como é que era feito, e a luz do dia transparecia ali, gente, ficava uma coisa maravilhosa. Fica, né? E a rosácea, como é que funciona, já com a iluminação aí para você ver também da Notre Dame. E por fora, né, rico em detalhes, a escultura externa. Tá? De novo aqui, a da Sainte-Chapelle em Paris, que a gente já mostrou ela hoje também. E olha que percebe sempre os arcos ogivais aqui, o encontro deles, diversos arcos ogivais se encontrando, tá, pessoal? Olha aqui, dá para ver bastante. Então a escultura, né? A escultura gótica estão ligadas à arquitetura nas grandes igrejas, sendo uma manifestação artística que tornava construções mais belas e ricas. E às vezes amedrontava. Já falou isso também, né? Qual era o intuito da igreja? Da porta para fora tinha que te meter medo, para você ser fiel, ir lá pedir, né, aclamação, ver as coisas divinas dentro da igreja. Através dela eram realizados muitos ensinamentos, nos capitéis, nos tímpanos e nas gárgulas. Tá? Os tímpanos é aquela da portada que a gente já viu também, né, aquelas normalmente se falava sobre o juízo final, né, e a da arte gótica é um pouco mais detalhada do que na arte românica. Tá? E os capitéis eram aquelas cabecinhas das colunas, né? Então, os tímpanos, né, eram baixos relevos em cima das portadas da igreja,
O gótico também sofre a evolução com sua estrutura, tendo muito mais detalhes. Neles podem conter narrativas bíblicas ou representações de santos, anjos e demônios. Lembra que os demônios na arte românica já começou a surgir e aqui, né, eles vão ser representados até nas gárgulas, né? Então aqui um tímpano muito mais detalhado, dá para ver que ele não é românico pelo ogival aqui, né, até a concepção, né, das arquivoltas aqui sendo ogivais, e olha o detalhe rico na concepção, né, pessoal? De novo a figura do demônio que a gente vai ver aqui na frente, ó, que a gente vai ter muito na arte românica e na arte gótica. De novo aí a parte de cima da Catedral do Homem de Milão, né, a Notre Dame de Paris. Tá? Então é as gárgulas, pessoal. As gárgulas na arquitetura geralmente são desaguadouros, tá? Parte das salientes das calhas, né? Então eles serviam como para escoar a água. Tá? O que acontecia? Aí eles pegavam ali e faziam uma escultura para dar também, ajudar a amedrontar para fazer as pessoas entrarem para a igreja. Então, são partes salientes das calhas do telhado que se destinam a escoar as águas pluviais. E também serviam como uma figura amedrontadora para causar medo nos fiéis. Eram ornamentadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas, tá? Ali tem de San Remis, tá? Aqui tem a do Duomo. É um cão com asa, né? Bem... Essa aqui da Notre Dame são sensacionais, se você olhar. Amedrontam mesmo. Tá? Então vamos lá. Qual a função de uma gárgula? São representações do sonho dos escultores em respeito à concepção do juízo final? Função de causar medo nos fiéis e também podem ter função estrutural para escoar a água de chuva? Rapidinho, a gente já volta. Voltamos aqui, pessoal. Acho que já deu mais do que tempo, né? Essa aqui eu faço, olha, eu faço até com um olho só. Pessoal, qual a função de uma gárgula? Tá? São representações do sonho dos escultores em respeito à concepção do juízo final. Representação do sonho. Função de causar medo nos fiéis e também podem ter função estrutural para escoar a água. Nessa posição, que fezes tu? Lógico, você vai marcar a alternativa B, né, pessoal? Então, a função de causar medo nos fiéis e também de escoar a água. Prosseguindo, só agora para finalizar, umas características básicas para ver se vocês aprenderam. Estrutura alta, tentando alcançar os céus. Pá. Iluminado por dentro, muitos vitrais. Presença dos arcos ogivais e o arco botante, que é aquele braço que segurava. Tímpano altamente detalhado, que a gente viu ali. Gárgula com função estrutural e amedrontamento. Verticalidade e, principal, colocada nos centros urbanos. Tá? Ficou fácil isso? Então a gente vai fazer a última pergunta para saber se você aprendeu direitinho hoje. Hein? Escreva no mínimo 5 linhas as características da arte gótica falando sobre escultura, pintura e arquitetura. Eu quero que você fale da pintura bem direitinho lá e da escultura qual que é a grande função ali. Tá? O último tempo que eu vou te dar, hein? Eu vou tomar uma água e eu já volto.
Fácil, pessoal? Aí, essa tá muito fácil, né? Então, eu espero que você tenha colocado direitinho a característica da verticalidade, né, das esculturas, da pintura, que ela só se tornou mais próximo do Renascimento, a grande importância, que as igrejas não tinham muito pintura dentro, era mais voltada para os vitrais, né, as esculturas das gárgulas, né? Então, ficou fácil isso. Então, o que a gente aprendeu hoje, hein? Tará! Arte gótica, arquitetura, contexto histórico, pintura e escultura, no contexto histórico a gente falou lá das cruzadas. As gárgulas e vitrais, características gerais da obra. Fácil, né, pessoal? Na próxima aula tem revisão. E a gente vai ver isso de novo. Quero saber se vocês aprenderam direitinho. Aquele abraço para todo mundo que curte e que compartilha a gente aí, tá? E até a próxima.